Olá, cá estou novamente para continuar a refletir convosco sobre a Semana da Paixão. Procurarei centralizar hoje a minha abordagem na curta estadia do Senhor Jesus Cristo durante a Semana da Paixão. O Senhor Jesus Cristo entrou triunfalmente em Jerusalém e logo imediato foi para o templo, expulsando os vendilhões que profanavam ali o templo e purificando em última instância o templo. Mas depois dessa purificação total, o Senhor Jesus Cristo curou os enfermos, aqueles que estavam doentes, aqueles que precisavam da sua ajuda, evidenciando assim aquilo que eu expliquei no vídeo anterior, o zelo do Senhor Jesus pelo reino de Deus, o zelo para evidenciar o seu amor e compaixão pelas almas perdidas, pelos marginalizados da sociedade, por aqueles que estão a ser vítimas, etc, etc. Mas quando Jesus terminou todo este procedimento, que culminou também na sentença que deu ao templo, o Senhor Jesus Cristo ficou hospedado, tal como dizem as Escrituras, na zona da Betânia, na circunscrição de Jerusalém. E ali começou a conspiração para, enfim, tirá-lo a vida. Mas mesmo assim nós sabemos que Jesus limitou-se a partir da sua saída do templo, que, enfim, naquele grande discurso de censurar os escribas e os doutores da lei, também da purificação do próprio templo, o Senhor Jesus Cristo resguardou-se e começou a ter mais saídas, mas, enfim, não tão manifestas, ou pelo menos circunscreveu apenas aos seus discípulos a um convívio mais particular. Mas já estava tudo a ser desenhado para ele ser, enfim, capturado e, consequentemente, ser morto. Mas mesmo assim, isso não poderia acontecer enquanto não concretizou, ou enquanto não chegou a hora do Senhor Jesus Cristo de partir desta vida para o além. Mas é neste quadro todo de incerteza, de conspiração e de manifestação também real do poder das trevas que o Senhor Jesus Cristo tomou a decisão, enfim, de estar com os seus discípulos para celebrar a ceia do Senhor. Mas aquilo que poderia parecer uma ceia, um convívio, uma festa, que é a festa, enfim, judaica, transformou-se, enfim, numa revelação, usando a expressão, numa coisa que deixou indignado a todos os seus discípulos, porque Jesus Cristo revelou o plano do traidor. Demonstrou que, enfim, ele ia morrer tal como está predestinado, mas ai daquele que ia trair. Mas o pior ainda de tudo é que este traidor estava com ele ali na mesa. E aquilo começou a despertar, cada um começou a interrogar, será porventura eu, etc, etc. Mas mesmo assim, o Senhor Jesus Cristo instaurou uma das grandes ordenanças que deixou a sua igreja, que é a ceia do Senhor, que terá a sua concretização plena com a glorificação de todos os santos. Porque Jesus Cristo ali demonstra que é através do pão e do cálice que eles estavam a beber, que eles também iam comer e beber do seu sangue, para assim poder fazer parte deste novo pacto que Deus estaria a firmar com a humanidade, através da sua morte expiatória. Ou seja, esse ato de Páscoa, esse ato de ceia, transformaria ou simbolizaria aquilo que o Senhor Jesus Cristo, horas posteriores, ia fazer para a humanidade, ia morrer pela humanidade. Mas mesmo assim, este plano do traidor Jesus Cristo revelou, não apontou claramente quem era, mas embora ele sabia de antemão quem era. E neste caso, o Judas Iscariotes. Poderão, enfim, interrogar, mas por que razão o Senhor Jesus Cristo não advertiu previamente Judas perante todas essas situações? Havia todo um plano que ia concretizar, enfim, com a hora chegada da hora de Jesus. Porque nós sabemos que humanamente Judas nem sequer poderia entregar Jesus. Era um plano de Deus, mas mesmo assim não isentava a falta de caráter, a postura traidora que Judas teve. E nós sabemos que Judas nunca foi transformado, porque Judas, que era o tesoureiro do grupo, como os evangelhos vão especificando, ele roubava o dinheiro que Jesus granjeava com os seus discípulos. Mas Jesus nunca lhe chamou a atenção por esse facto. E nós vemos aqui um homem ganancioso, um homem que era votado ao dinheiro, um homem que tinha a ambição de ter posses, de ter o dinheiro. E nesta ambição desmedida,
que fez com que traiu o Senhor Jesus Cristo, traiu o seu mestre, vendendo-lhe por 30 moedas de prata. Mesmo assim, neste cenário da ceia, o Senhor Jesus Cristo especificou claramente: o traidor está aqui comigo. Mas ai de quem pelo qual o Filho do Homem vai ser traído. Mas vale essa pessoa não tiver nascido, não tiver existido. E Judas ouviu essas palavras. Mas mesmo assim Judas ainda tinha oportunidade de arrepender ali e de converter, de pedir perdão ao Senhor Jesus Cristo. Mas não fez isso. Judas saiu naquele ambiente de festa, saiu perante a luz do mundo que é o Senhor Jesus Cristo, saiu perante o príncipe da paz, perante a luz do mundo, e entrou nas trevas. E nós sabemos que Judas entrou nas trevas e perdeu-se nas trevas, porque ele acabou-se por autodestruir, suicidando-se dias depois. Tudo isto remete-nos para cálculo daqueles que andam a brincar com o Senhor Jesus Cristo, aqueles que andam a trair o Senhor Jesus Cristo. Isto começou com Judas e vai evidenciando ao longo da história do cristianismo até aos nossos dias. Os traidores não têm parte no reino de Deus. Os traidores não podem fazer parte dos discípulos do Senhor Jesus Cristo. Os traidores não herdarão a vida eterna. E todos aqueles que andam a trair o Senhor Jesus Cristo, a finalidade deles, se não confessarem previamente, é autodestruição, é para a perdição eterna, tal como Judas. Mas nós sabemos que ainda hoje muitas pessoas estão na igreja e estão a trair o Senhor Jesus Cristo. Muitas pessoas com várias posições, inclusive do relevo dentro das igrejas, de liderança, enfim, usam capote para, enfim, continuar a trair Jesus. Como Judas também usava isto, o papel dele como discípulo do Senhor Jesus Cristo, como tesoureiro do grupo, mas ele subtraía lá o dinheiro, roubava ali o dinheiro e, em última instância, não se contentou com tudo isso, vendeu o seu mestre e o resultado final foi a sua condenação, a sua autodestruição, porque ele, entretanto, suicidou. Por isso, todos aqueles que estão a trair o Senhor Jesus Cristo, que tomem o cuidado, porque o fim deles vai ser igual ou pior do que o Judas. Por isso também o desafio de nós despertarmos, de podermos viver de acordo com o Evangelho, de abraçar o Senhor Jesus Cristo, de não estar a conspirar contra o Senhor Jesus Cristo. Eu falei no dia anterior daqueles que estavam a profanar o templo do Senhor. E nós sabemos que hoje em dia as pessoas continuam a profanar a igreja do Senhor Jesus Cristo através dos seus caprichos individualistas, através da imoralidade sexual, através da lucupletação, através do roubo de enriquecer à custa do Evangelho. Essas pessoas estão a trair o Senhor Jesus Cristo, estão a trair a igreja do Senhor Jesus Cristo. E a última instância, eles vão pagar por isto que estão a fazer, se não confessarem previamente o Senhor Jesus Cristo, pedir perdão e mudar do seu comportamento. Caso contrário, a destruição, o fim, a perdição que lhes espera. Tal como aconteceu a Judas. Mas mesmo nesse cenário, nós sabemos que quando há traição, a traição também não vem só sozinho, vem sempre com um ato de injustiça. Quem é traído normalmente é uma pessoa também injustiçada, porque é uma pessoa que faz fé ao outro e essa pessoa, em consequência disso, é injustiçada. É o que acontece, Senhor Jesus Cristo. Judas trai, concretizou o ato, saiu naquele banquete, saiu da ceia e foi, enfim, consertar com os líderes religiosos e, em consequência disso, beijou o Senhor Jesus, traiu. Mas Jesus Cristo foi levar o sinédrio. E este ato de levar o sinédrio para inquirir Jesus. Jesus que tinha ensinado publicamente, notoriamente, manifestamente, nas mais diversas ocasiões, ensinava abertamente. Mas daí o Senhor Jesus Cristo foi interrogado. E nesta interrogação levantou-se falsos testemunhos, de uma forma até distorcidas, que não se encaixavam com aquilo que Jesus ensinou. E aqui, em consequência disso, o sinédrio acabou, enfim, por declarar o Senhor Jesus Cristo blasfemador e, em consequência disso, enfim, considerar que era digno de morte porque fazia igual a Deus. E esse ato é uma autêntica injustiça. Embora não podia seguir, porque eles, ao darem esse veredicto, tiveram, enfim, que levar o Senhor Jesus Cristo ao governador romano, que era o Pontos Pilatos, para, enfim, fazer consumar esta decisão, porque eles próprios não tinham prerrogativas de condenar um cidadão, enfim, a pena capital. Esta prerrogativa ficava por
enfim, para o governador romano. E foi o que aconteceu. Jesus foi apresentar a Pilatos. E Pilatos, apesar de saber que não havia nada que justificasse a morte do Senhor Jesus Cristo, acabou, enfim, por coadunar com as expectativas dos líderes religiosos e com a turba ululante que pedia crucificação do Senhor Jesus Cristo. E nesta esteira, nesta perspectiva maléfica, que coincidiu também com a hora do Senhor Jesus Cristo, que coincidiu com a manifestação visível do poder das trevas, o Filho de Deus, o Todo-Poderoso Deus, o Príncipe da Paz, o Emmanuel, foi, enfim, condenado à morte. E perante esse cenário, Jesus não abriu a boca, Jesus não contestou, Jesus não replicou, Jesus não implorou, Jesus seguiu o seu caminho, seguiu o seu destino, obedecendo à vontade de Deus. Tal como diz o autor sagrado, ele não abriu a sua boca, foi levado como uma ovelha para o matador. E assim foi, o Senhor Jesus Cristo foi crucificado, foi, crucificado, foi considerado como sendo um criminoso. Aliás, fazendo também acompanhar por outros dois criminosos também na altura. A turba e os líderes religiosos preferiram soltar um criminoso, que era o Barabás, em detrimento do Senhor Jesus Cristo. E Jesus Cristo encarou, enfim, a cruz por todo o opróbrio, toda a humilhação, toda a chacota, toda a vexame que o Senhor Jesus Cristo enfrentou. Ele foi até ao fim e cumprindo a vontade do Pai. Ele foi morto, ficou retido 3 dias na cova, mas entretanto ressuscitou-se. Ressuscitou-se e apresentou-se com provas infalíveis. Por isso, essa é a certeza que nós temos de que Jesus Cristo, enfim, viveu e venceu a morte e ressuscitou, hoje está à destra de Deus. Por isso aqui, em suma, esta abordagem, em suma esta minha reflexão, é de dizer que todo este percurso da via dolorosa do Senhor Jesus Cristo, todo o percurso de humilhação, todo o percurso, enfim, de vexame, de oposição, de contradição e contrariedades que o Senhor Jesus Cristo, enfim, teve que passar, traduziu também num ponte para o caminho da paz, da reconciliação, da harmonia, da justificação do pecador para com o Deus. Hoje já há portas abertas, já não há inimizades entre Deus e homem, mas para isso é preciso que o ser humano aceite beneficiar deliberadamente desta graça salvífica que foi, enfim, oferecida por morte expiatória do Senhor Jesus Cristo na cruz do Calvário. Jesus Cristo morreu e venceu dos mortos, e Ele é a esperança e a certeza de todos aqueles que esperam nele. Aleluia, aleluia e aleluia.